Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao professor Humberto, excelente apresentação. Cada um pôde ouvir, não vou entrar em detalhes, vou dar oportunidade para vocês fazerem perguntas. Então, nós vamos ter 10 minutos agora para perguntas. Quem preferir fazer a pergunta por escrito, o Ernesto vai nos ajudar, certo, Ernesto? Se não, podem levantar a mão e fazer suas perguntas. Aí o sem fio vai circular. Quem é o primeiro a se atrever a fazer a pergunta? Você tem também? Você quer começar, Ernesto? Pode. Está todo mundo com vergonha? Professor, a gente viu em determinados momentos históricos da história do mundo, por exemplo, em 1929, que o cenário político, né, do contexto social, influenciou muito nesse índice de suicídio. A gente viu lá em 1929 nos Estados Unidos a crise de 29, que é chamada de Grande Depressão, e o número de suicídios aumentar muito. Você acha que isso perdura até hoje, assim, em termos contemporâneos, no contexto político, também influencia nisso? E eu queria que você falasse um pouco o que você acha desse cenário negativo que o Brasil vive e se nós temos boas prospecções futuras ou se é negativo mesmo. Bom, tentar prever o que vai acontecer no Brasil politicamente, economicamente, eu não me atrevo, né? Então é essa coisa. Sobre o suicídio, sim, né? Dentro desse contexto sociológico e cultural, né, que o Durkheim inaugurou. A gente sabe que períodos de crise econômica aumentam as taxas de suicídio, porque esses laços sociais se desfazem, aumenta a competição, o desemprego, o individualismo e etc. Né? Um exemplo muito marcante. Durante muitos anos, os campeões mundiais de taxa de suicídio eram os ex-países da cortina de ferro. Hungria, República Tcheca, etc, etc. Por quê? Eles viviam num determinado sistema e, de repente, aquele sistema que eles viviam ruiu do dia para a noite. Eles ficaram sem chão. Né? Que é o que o próprio Durkheim chamava de suicídio anômico. É como se de repente todas as regras que valiam no dia para o outro deixassem de valer, porque as pessoas perdem o chão e isso aumenta, por exemplo, a taxa de suicídio. Durkheim ele falava uma frase meio radical. Ele falava que cada sociedade estava predisposta a fornecer um determinado contingente de suicidas. Ele via o suicídio como um fenômeno social e não individual. Né? Nós temos que estudar o suicídio do ponto de vista social. Isso é verdadeiro. Cada sociedade, em cada momento, de acordo com as suas forças internas, vai ter mais ou menos suicídio. Né? Só que é importante nós lembrarmos que não é qualquer um dessa sociedade que vai suicidar. É aquele que já é vulnerável por uma doença mental, por fatores estressores, uma série de outras coisas que a gente viu e que não vimos aqui hoje. Então, sim, crise econômica, essa incerteza política, certamente isso contribui para aumentar as taxas de suicídio. Nós vamos ver o reflexo disso daqui a uns anos. Não é? Como é que vão ser as taxas aí? 16, 17, 18, 19, 20 aqui no Brasil. Mas o meu palpite é que isso certamente deve aumentar um pouco, sim. Tá? O que vai acontecer no futuro, de novo, não sei. Professor, aqui. Parabéns, muito obrigado pela palestra. Eu tenho, na verdade, uma dúvida e um complemento na pergunta do Ernesto. Minha dúvida é a respeito da publicização, a publicidade que se dá para as cartas, vídeos dos suicidas. Se há alguma orientação à família quando descobre as cartas, quando descobre os vídeos? O que deve ser feito? E a segunda pergunta eu imagino que seja meio óbvia pela sua fala, mas com a possibilidade do porte legal de armas no país, espera-se um aumento do suicídio? É isso, obrigado. Bom, a primeira pergunta que me parece mais simples de responder. Falar sobre suicídio não aumenta o risco de suicídio, desde que seja feito de forma adequada. Nós temos manuais, cartilhas, inclusive livros publicados pela Organização Mundial de Saúde e outros, orientando os profissionais da mídia, os professores, os religiosos, sobre como abordar esse assunto.
umas regras básicas. Nunca abordar de forma sensacionalista. Morre alguém famoso, eles colocam na primeira página do jornal. Fulano suicidou para passar de tarde, né? Nunca especular sobre razões que teriam levado uma determinada pessoa a se matar. Por quê? Porque está escrito lá no jornal, o fulano ele estava fazendo tratamento para depressão, estava bebendo muito, a esposa dele deixou ele, está desempregado, ele pulou lá do edifício da caiaca. Bom, quem está lendo aquilo ali? Está na mesma situação do fulano, acho que aquilo é a solução para ele também, né? Então nunca fazer isso. Nunca falar sobre método de suicídio. Então, eu falei que ele pulou lá da caiaca ou ele fez isso aqui. Nunca falar sobre isso. Tá? Então, são algumas das regras básicas. Tá? Ao contrário, falar do suicídio sob o ponto de vista dos fatores de risco, onde buscar ajuda, isso é um assunto de saúde pública, é obrigação falar. Tá? Para as pessoas saberem que isso é um fenômeno que existe e que tem como ela procurar ajuda. A questão das cartas, etc., das famílias. No Brasil, como eu mencionei, comportamento suicida, tentativa de suicídio, etc., não é crime. Agora, a instigação e a facilitação do suicídio são. Hoje a gente vê sites, blogs, etc., ensinando os meninos a suicidar ou estimulando o suicídio. Isso é crime. Então, se um pai, qualquer pessoa, um professor, percebe isso, isso tem que ser imediatamente denunciado à Polícia Federal. Porque isso é crime. Instigação, facilitação do suicídio são crimes segundo o Código Penal brasileiro. Tá? Se um pai descobre isso, né, vídeos e cartas, etc., óbvio que a primeira coisa é começar o seu adolescente, o seu filho. Né? Mas muito provavelmente, dependendo do que estiver acontecendo, ele vai ter que comunicar a terceiros, né, esses vídeos, que tipo de vídeos, dependendo do teor dos vídeos, comunicar a terceiros o que está acontecendo, muitas vezes a própria polícia. Tá? Por causa disso. Sobre a questão do porte de arma. As pessoas suicidam usando o método de mais fácil acesso. Nos Estados Unidos, metade da população masculina se mata usando arma de fogo. Porque eles têm acesso fácil à arma de fogo. Não todos os Estados Unidos, mas vários estados dos Estados Unidos têm acesso fácil à arma de fogo. Bom, se todos os brasileiros, assim como acontece com os norte-americanos, tiverem acesso à arma de fogo, provavelmente vai aumentar o número de suicídios por arma de fogo no Brasil. Tá? Mas o que eu tentei mostrar aqui também no meu dado é que uma grande parcela brasileira hoje já tem arma de fogo. Ilegal. Ilegal. Né? Nós não vivemos num país em que as pessoas não têm arma de fogo. As pessoas têm, ilegalmente. Né? Pelo menos 20% da população de Belo Horizonte tem uma arma de fogo ilegal. Né? Esse é o grande problema. Pessoal, nós vamos encerrar a inscrição de perguntas agora. Aí, tá bom. Aí é o seguinte, vocês façam as perguntas para ele e depois ele vai responder todas as perguntas em ordem. Ele vai anotar e responder. Aí as pessoas que se inscreveram, os 5 inscritos, por gentileza, Guilherme, não, a professora. Entendi. Ele tem. Já passou. E tinha um menino lá no fundo também. A Juliana. Isso. Bom dia, professor. Parabéns pela palestra. Sou o professor Alex da FAMED. Nesses dias atrás, nós tivemos no Congresso Nacional de Educação, e nesse mesmo lugar, teve uma fala de um professor a respeito de suicídio. E ele falando para os educadores que ele não citou o autor, mas ele falou que era um livro de antropologia. Ele leu que o suicídio dá sempre uma piscadela. Alguém aqui, não sei se vocês estão, mas ele estava dizendo como professor que o suicida dá uma piscadela para o professor. A gente consegue perceber, é real isso? A respeito disso que eu queria que você falasse. Eu acho que o suicida não dá só uma piscadela, não, ele grita. Né? Os dados mostram que a maioria dos suicidas comunicou às pessoas próximas, que pode incluir o seu professor, né? sobre o seu desejo de tirar a própria vida. A maioria comunicou. Então, esse mito de quem fala que vai se matar não se mata, isso é absoluta mentira. Né? O famoso cão que ladra não morde. Isso vale talvez na veterinária, mas não na veterinária humana. Né? A maioria dos suicidas avisa que vai fazer isso.
Professor, mais uma vez, parabéns. Mais uma vez, parabéns. Eu quero saber como podemos ajudar alguém que está na fase inicial da depressão, nesse sentido. Olha, a primeira coisa é ajudar essa pessoa a buscar um tratamento, né? Muitas vezes essa pessoa ou não reconhece estar deprimida ou qualquer outra doença mental, ou quando reconhece não tem nem força para procurar ajuda. Então muitas vezes o nosso papel é pegar na mão dessa pessoa e levá-la a procurar ajuda, né? O que é mais eficaz em tudo para reduzir risco de suicídio é o tratamento adequado das doenças mentais. É isso que reduz o risco de suicídio, né? Professor, bom dia, meu nome é Juliana. No meu caso, é um exemplo prático. Eu tinha um amigo, ele despediu de mim do meu noivo na época, falando que ia suicidar. Eu não acreditei. Para mim, cachorro que latia não mordia. Mas nós começamos a seguir ele. Ele, no caso, está naquele quadro, naquela faixa de pessoas que, em início de depressão, com uso de substâncias. Ele bebia muito. Só que nós começamos, tanto a família, a gente avisou a família, a gente seguia essa pessoa, onde que ele ia. Mas, no fim de semana, num minuto que a gente, numa questão de segundo que ele ficou sozinho, ele se enfocou. Então, nesse caso, principalmente, numa questão, aí a minha pergunta é mais na questão prática. Quando a gente identifica uma pessoa, nesse caso, que já, ele anunciou que ele ia fazer, e isso serve para todo mundo aqui, ele não deu uma piscadela, ele avisou que ia fazer, a gente ficava de olho, só que quando já chega nessa fase, a vida inteira eu fiquei pensando, tem 11 anos, eu fico pensando assim, o que eu podia ter feito a mais para ter ajudado. Eu sempre fico com essa culpa. E assim, teria alguma coisa diferente, além de estar seguindo a pessoa, porque encaminhar nesse caso para um psicólogo, eu acho que no tratamento, eu não sei se ele iria aceitar naquela fase. Então, teria alguma coisa diferente que a gente poderia ter feito? Bom, primeiro, não sinta culpa, né? Eu trabalho com suicídio enquanto médico há mais de 20 anos, eu já perdi pacientes, inclusive teve um paciente meu que suicidou dentro do hospital com enfermeiro 24 horas, né? Acontece, né? De novo, quem fala que vai se matar, avisa, né? Eu acho que quando essa pessoa fala que vai se matar, nós temos que levar isso da forma mais séria que for possível, né? Isso inclui envolver terceiros, família, amigos, levar essa pessoa no profissional de saúde e, eventualmente, após essa avaliação, se for indicação, até deixá-la no hospital, para protegê-la de si mesma até que a gente consiga tratar essa doença mental dessa pessoa, né? Então, a regra geral, né? Dentro dessa regra geral tem várias variantes, mas a regra geral seria essa, né? Frequentemente me perguntam, não, mas o fulano toda hora vai se matar, ou já tentou suicídio 4 vezes, ele está fazendo isso para chamar atenção, né? Que é uma coisa que muitas pessoas me falam. Ele não quer se matar, não, ele está querendo só chamar atenção. A resposta que eu dou sempre é: bom, quem vai saber se ele quer se matar ou se realmente ele está só chamando atenção? Não é você, é um profissional especializado. Em segundo lugar, mesmo que essa pessoa esteja, entre aspas, só chamando atenção, isso já é grave. Significa que essa pessoa está usando uma forma disfuncional de se relacionar com os outros. E de qualquer forma, num caso ou no outro, ela vai precisar de muita ajuda. Então, sempre procurar ajuda. Sempre. Professor Humberto, muito obrigado pela presença e pela brilhante aula, né? Então é impossível nesse contexto fugir de um debate histórico e político também, por tudo que a gente já conversou aqui. Como é que o suicídio do Getúlio Vargas entraria nessa sua aula de hoje, pensando, que era um homem idoso com acesso à arma numa sinuca de bico, né? E pressionado, né? Então eu fico pensando nisso, já deve ter sido debatido por suicidólogos, eu fiquei com essa curiosidade. Bom, se você analisar nesses aspectos aí, tem vários fatores de risco, né? É homem,
numa situação altamente estressante, provavelmente deprimido, acesso ao método, né? Provavelmente ele não viu nenhuma solução e falou: meu suicídio vai salvar a mim e talvez salve a outros, né? Provavelmente foi nesse contexto, né? Idoso é grupo de risco, né? Eu estou nesse momento atendendo um senhor, 70 e poucos anos de idade, que deu um tiro na boca no início do ano. Passou 2 meses no CTI, mais 1 mês hospitalizado, 3 meses ao todo no hospital, sobreviveu por milagre, acabou desviando. Várias sequelas, perdeu a audição do ouvido, teve prótese, né, na boca quase toda. E uma coisa curiosa, porque não curiosa, até dramática, né? Porque ele deu esse tiro, ele estava na fazenda aqui em Coveiro, inclusive, né? Ele me disse que ele viu a esposa chegando, o filho chegando, e quando ele percebeu que ele estava vivo. E eu perguntei para ele: mas qual foi a sua sensação nesse momento? Ele virou para mim e falou: doutor, uma vergonha enorme. Eu vi que eu não servia nem para morrer. É dramático uma pessoa te falar uma coisa dessa, né? Eu acho que, quer dizer, o Getúlio Vargas não sobreviveu, mas certamente era uma situação muito parecida, né? Um quadro depressivo, acesso à arma, idoso, uma situação estressora, que era o que esse senhor estava vivendo naquele momento, né? Não vou entrar em detalhe, né? Mas provavelmente é algo do tipo, né? Professor, aqui. Quando o senhor relata sobre o Vidas, o seu projeto, eu queria saber se ele é um projeto que ele é focado em um grupo de risco dentro da universidade, ou ele é aberto a todos os cursos da Universidade Federal, né? Ele tem ligação com o Qualimed? Não tem nenhuma ligação com o Qualimed, né? É um projeto de extensão, né? Então, os alunos, né, desse projeto, eles coletam essas informações, né, tudo que acontece no mundo. E não é voltado, então, quem participa do projeto são os alunos da UFMG, tá? Mas o projeto, o objetivo é alimentar as mídias sociais com essas informações, então é aberto ao mundo inteiro. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que entra no Instagram vai ter acesso. Tá? Professor, foi me dada a oportunidade. Em primeiro lugar, obrigada pela palestra, parabéns. Meu nome é Raquel, trabalho com vigilância epidemiológica de violências, onde está incluído o suicídio, aqui na Regional de Saúde de Diamantina. A professora Nádia sempre fala das vítimas do suicídio, né? E eu percebo que existe muita dificuldade depois de um evento, quando ocorre numa escola, no meio acadêmico, seja como for, das pessoas depois conversarem a respeito, de terem um cuidado com essas vítimas, né? Com esse entorno. Qual é a tua sugestão, qual é a tua dica, o que vocês têm desenvolvido para essas pessoas que sobrevivem ao suicídio? Não a vítima que tentou e não conseguiu. O termo usado para essas pessoas que perderam alguém próximo do suicídio é sobrevivente, né? Sobrevivente não é aquela pessoa que tentou e sobreviveu, mas as pessoas que sobrevivem, no entorno de um suicídio. Os estudos mostram que esses sobreviventes são um grupo de risco para depressão e para suicídio, né? Por quê? Nós não falamos do estigma do sobrevivente aqui, mas o sobrevivente ele sente um estigma enorme. Frequentemente os funerais dos suicidas são microfunerais, ou quase não tem funeral. 30% dos sobreviventes escondem que foi suicídio, né? Então é por causa de todo esse estigma que se é com o assunto, tá? Então os sobreviventes são um grupo de risco para depressão e para suicídio, além de outras doenças, dependência química e outros. Bom, então isso falando de familiares, amigos próximos, né? Lá na UFMG a gente tem um grupo que chama GAIS, o Grupo de Apoio Lutados para o Suicídio. Esse é um grupo que reúne toda segunda-feira, é a Vivian Zica, que é uma psicóloga que coordena o grupo, para dar apoio a enlutados para o suicídio. Então as pessoas que perderam alguém, né, tem esse grupo de apoio para isso. No caso de uma comunidade escolar, né, a pior coisa que você pode fazer é não falar sobre o assunto. Essa é a pior coisa. Então aconteceu um suicídio numa turma, nós temos que conversar com essa turma. Nós temos que chegar lá um dia, conversar com os alunos, como é que vocês estão sentindo, que não sei o que vocês acham que nós podemos fazer, e, de acordo com cada comunidade, cada momento, pensar atividades que permitam essas pessoas falarem sobre o que aconteceu. Isso reduz o risco de novas ocorrências.
Se nós não fazemos nada, as pessoas não falam, ficam pensando, e por esse contágio você tem um risco aumentado de mais comportamento suicida. Agradecemos ao professor Humberto e à professora Nádia e informamos que agora seguiremos para o nosso intervalo interativo. Gente, da saúde mental no UFJ, PROASCO UFJM, graduado pela Universidade Federal de São João del Rei. A professora Josélia Barros Queiroz de Lima, mestre em Psicologia pela PUC Minas, doutora em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, atual coordenadora do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, professora responsável pelas disciplinas de Psicologia Social e Políticas Educacionais, professora do Programa de Mestrado Acadêmico em Estudos Rurais, atualmente desenvolvendo a pesquisa Mulheres e as Políticas Públicas no Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Josélia Barroso, Frei Barros. A estudante Andresa Rodrigues Costa, discente do 8º período do curso de Medicina da UFVJM e representante do Diretório Central dos Estudantes. O professor Guilherme Nogueira Mendes de Oliveira, psiquiatra, mestre e doutor em neurociências pela UFMG, professor de saúde mental da Faculdade de Medicina da UFPJM e membro do Núcleo de Apoio Psicopedagógico do NAPMED da FAMED. E como mediadora, a professora Roberta Vasconcelos Leite, psicóloga, mestre e doutora em Psicologia pela UFMG, professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFPJM, membro do Núcleo de Apoio Psicopedagógico NAPMED da FAMED e coordenadora dos grupos de promoção da saúde mental Garimpando o Cotidiano. Para abordar a temática atendimentos psicológicos, limites e potencialidades, damos a palavra ao psicólogo Afrânio Moraes de Oliveira. Obrigado. Bem, um bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos, né? Muito obrigado pela presença. A minha fala aqui é a respeito dos limites e potencialidades dos atendimentos psicológicos dentro do âmbito escolar. Bem, a psicologia ela é uma ciência muito recente, ela foi fundada, desculpa ficar de costa aqui, tá? Ela foi fundada em 1874 por um sujeito chamado Wundt em Leipzig, na Alemanha. Ela é muito recente em relação à atuação de outras áreas da saúde. A psicologia, ela tem uma área que é a psicologia escolar ou educacional, que é muito comum no âmbito da escola infantil, no âmbito do ensino fundamental. Isso graças a um teórico chamado Piaget. Tem alguém aqui que é da escola de ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio? Duas pessoas, ok. Bem, a partir dos anos 80, baseado nos pressupostos teóricos de um teórico russo chamado Vygotsky, a psicologia começou a ser reinterpretada no âmbito escolar. Como assim? Bem, a única coisa que o psicólogo faz no Brasil, que é atividade exclusiva do psicólogo, é a aplicação de testes. Todas as outras atividades são partilhadas por outras profissões. O que isso deu? Acabou que a ideia de diagnóstico, de categorizar os sujeitos, acabou sendo impingida da psicologia. Nos anos 80, com o pressuposto teórico do Vygotsky chegando no Brasil, começou a ter uma produção acadêmica, uma discussão a respeito da atuação do psicólogo no âmbito educacional. Mas isso válido muito para o ensino médio e para a educação básica e a educação infantil. Em 99 e 2000, o FORNAPRACE, que é o Fórum de Pró-Reitores de Assistência Estudantil, ele fez um mapeamento sobre os serviços que eram prestados nas universidades para os alunos. E ele descobriu que 34% das universidades elas conseguiam fornecer atendimento para os alunos, atendimento psicológico. Bem,
via de regra, as universidades que conseguiam propor ter esse serviço eram universidades que tinham cursos de psicologia, aonde acontecia a clínica escola, uma espécie de estágio do aluno é orientado no trabalho clínico e atende os outros discentes da universidade. Porém, entre 2003 e 2013, com alto investimento em educação pelo governo, pelo governo que vocês sabem qual é, sim, o alto investimento em educação, o que aconteceu? Dentre outras coisas, a própria criação dessa universidade, né? Sim, ela foi criada, sim. Ela foi criada os institutos, né? A rede de educação profissional, técnica e tecnológica também foi criada e como havia demanda de psicólogos nessas instituições, cresceu muito. Hoje em dia todas as instituições federais de ensino superior e a rede de educação profissional, técnica e tecnológica possuem psicólogos em seus quadros. Todos. Claro, evidentemente que não em todos os campos, mas todas têm. A atuação desses psicólogos varia muito, conforme as negociações de cada instituição. Em alguns lugares, por exemplo, o psicólogo ele fica como mediador de conflitos antes de se colocar, por exemplo, um processo administrativo. Chama-se as pessoas e o psicólogo vai mediar esses conflitos. Em outros lugares, eles estão em núcleos de inclusão, como o nosso NASCE ou o NAB. Cada lugar ele tem uma atuação. Mas, de uma forma geral, como a clínica psicológica ela já era o serviço oferecido, acredita-se que, em função disso, a demanda da atuação do psicólogo é clínica. A demanda, sim, é o que a gente percebe empiricamente, que a demanda da atuação do psicólogo dentro da universidade, do ensino superior, é de clínica. Bem, o que é clínica? O que é clínica? Bem, sim, clínica vem de um termo grego, que é clínicos, que é cama, leito, lugar que se reposta. E a partir daí, criou-se um outro termo, que é clinique, techne. Techne é a palavra grega que dá origem à tecnologia, técnica, que em português normalmente é traduzido como arte. Seria a arte daquele que sabe lidar com quem está na cama. Assim, quando isso vai para o latim, cria-se a figura do clínicos, que é o médico que visita o doente que está na cama. A partir desse lugar, pode passar, por favor. A partir desse lugar, o que se espera do psicólogo é mais ou menos o que está aqui. Esse é um quadro do Edward Munch, que é a menina doente, que é alguém já em processo de adoecimento sendo cuidado por uma outra pessoa. Essa é a demanda que a gente enfrenta cotidianamente. Isso é empírico, é o que a gente percebe. A grande questão do atendimento clínico, sim, está em quando esse atendimento ele é demandado. Próximo quadro do Munch, por favor. Esse é o quadro mais famoso do Munch, que é o grito. Geralmente o atendimento é demandado quando o sujeito se encontra com essa expressão. Isso naturalmente é uma alegoria, né? É só um símbolo do sujeito que já está adoecido, que já está em desespero, e aí é procurado o atendimento psicológico. Claro que, sim, nós somos uma universidade, existem várias potencialidades a serem utilizadas para o atendimento psicológico, e uma delas é esse evento aqui. Sim, nós estamos aqui justamente para discutir e refletir a respeito dessas possibilidades em relação à saúde mental. Vou apresentar alguns dados da nossa atuação aqui. Bem, não estou em frente não. Esse ano de 2018, de janeiro até a semana passada, foram atendidas 772 pessoas no serviço de psicologia da PROASSE, dividido entre os campos, 55% daqui, 13% é Flotone, 15% Janaúba e 17% Naí. O que nós enfrentamos aqui em termos, por exemplo, de limitações do atendimento, nós não temos salas próprias, quer dizer, até temos, mas as salas têm algumas limitações. Só para vocês terem uma ideia, eu sempre friso isso, né? Aonde a gente atende, em função do serviço de perícia, serviço de segurança no trabalho, não tem banheiro. Sim, o prédio não tem banheiro. É uma limitação, óbvio, né? Bem, e o nosso caso ainda está bom. O caso de Janaúba, por exemplo, os atendimentos estão quase inviáveis
em função de falta de espaço. Os grupos, então, eles não têm onde colocar. Isso é claro que a gente crê que é uma situação provisória, mas reflete uma limitação. As categorias atendidas aqui, 89% são estudantes de graduação, 6% de pós-graduação, 4% de servidores e 1% terceirizados. Embora os encaminhamentos para a gente sejam poucos, só 5% dos sujeitos que nos procuram são encaminhados, 95% procuram procura espontânea. O que a gente percebe nas falas que nos trazem é justamente uma mudança de meio muito pesada. Isso não é só para o aluno, isso também é para o servidor e para o professor também. É uma questão estrutural. É comum as falas que nós temos nos atendimentos, é aquele sujeito que era um dos melhores alunos, se não o melhor aluno lá na escola dele, e quando ele vem para cá, utilizando os mesmos hábitos e comportamentos de estudo, ele não consegue ter um bom desempenho. Em função dele não conseguir, ele perde esse lugar de ser um dos melhores alunos, e isso gera muito sofrimento. No caso dos docentes, a nossa, também é um problema, uma questão estrutural, o que eu estou dizendo é de observação, toda a nossa formação, em termos, os professores sabem muito bem disso, em termos de mestrado, doutorado, ela é voltada para a pesquisa e dá-se pouca luz às questões pedagógicas de relação ao ensino e aprendizagem. E mais, quando o sujeito chega, passa no concurso e entra na universidade, muitas vezes já é impedido a ele um cargo de gestão. Repertório que ele não teve ao longo da formação dele. Então ele tem, além de fazer gestão, sim, pesquisa, ensino, extensão, ele ainda tem que ocupar um cargo de chefia e fazer gestão junto à universidade. A carga psíquica disso é muito intensa, é muito pesado mesmo. E, sim, creio que a coisa não vai amenizar para o ano que vem. Imagino isso, é o que eu estou vendo. Sim, em relação aos alunos, a carga também é pesada. Se vocês, a grande maioria aqui são alunos, você sai de casa onde a alimentação, lavar roupa, organização da casa, orçamento doméstico, muitas vezes não são repertórios que os sujeitos são treinados, para usar um termo bem técnico, para poder exercer. E quando chegam aqui, tem que dar conta disso tudo, mais dar conta de estudar e mais desenvolver um repertório de disciplina. Assim, eu estou tomando conta de mim mesmo. Não tem ninguém dizendo, acorda, vai para a escola, está na hora de estudar, não, hoje você não vai sair. E sem contar todas as vivências extremamente prazerosas que o ambiente universitário acaba nos fornecendo. Sim, não é todo mundo que consegue levar as vivências prazerosas típicas da idade do cotidiano universitário e as vivências acadêmicas. Por favor. Aí, essas são as nossas principais queixas. Elas se sobrepõem naturalmente, o sujeito tem uma queixa relacionada à ansiedade, mas também tem conflitos familiares, por exemplo. Isso daqui é dinâmico. Recentemente, nós colocamos uma outra categoria, que ainda não foi expressiva ao ponto de estar ali, que é relacionamento abusivo, que era uma categoria que não existia. Mas como está se fazendo presente, sim, devido às questões culturais, as mulheres estão tomando consciência de que alguns relacionamentos tidos pela nossa cultura há pouco tempo atrás como normais são de fato relacionamentos abusivos, e essa é uma categoria que vai entrar. Dessas categorias, a gente ainda enfrenta uma questão em Diamantina e no entorno, que é a alta vulnerabilidade socioeconômica. Sim, muitas pessoas recebem a bolsa da assistência estudantil e esse recurso ele é alocado no orçamento doméstico da família, as pessoas que moram aqui. Sim, para estudar, esse dinheiro vai para comprar comida dentro de casa. Sim, é uma realidade que a gente vive. Em Diamantina, isso é muito evidente. Bem, isso é apenas para ilustrar do que se tratam as principais queixas. Próximo, por favor. 5 minutos mesmo. Bem, bonito, né? Visto de cima, né? Sim, é uma outra realidade, né? O distanciamento traz uma realidade. Infelizmente, o lugar do psicólogo dentro da instituição, ele é parte da instituição, o que limita, muitas vezes, as intervenções do psicólogo junto à comunidade. Imagine que assim, há uma queixa preponderante de alguma questão que está acontecendo
você enfoca no aluno, o problema fica sendo o aluno e não há condições, ou diálogo, ou processo para que isso chegue à gestão da universidade e algo seja discutido e mudado. O enfoque é o mesmo enfoque da educação do psicólogo na educação infantil. O problema é que o menino tem transtorno de atenção, déficit de atenção, transtorno de hiperatividade. Pronto, isso não resolve nada. Mas simplesmente dá-se um diagnóstico. A proposta é que a gente discuta um outro caminho, por favor. Aqui tem as unidades acadêmicas para quebrar o mito, né, de que o ICT é o que é mais pesado, o que dá mais desgaste. Tem uma coisa mitológica que a gente escuta aí na Rádio Corredor, né? Sim. O ICT e a FIES têm a mesma quantidade de alunos que a gente atende. Isso são exclusivamente alunos. O que acontece é que, sim, mesmo que alguma unidade acadêmica dessa, mesmo que o atendimento individual ele resulte em um dado coletivo, não há acesso para que esse dado coletivo chegue, por exemplo, às coordenações dos cursos, ou que seja discutido algo nesse sentido. Bem, dos nossos atendimentos, 25 desses 772 desse ano, 25% foram encaminhados, sim, encaminhados a outras instituições para atendimento, encaminhados a psicólogos clínicos fora do campus, encaminhados a psiquiatras, e 75% não houve necessidade de serem encaminhados. Sim, muitas vezes, como a gente não consegue fazer clínica, porque estaria a nossa responsabilidade de dizer quem seria eleito para ter um atendimento clínico semanal, como acontece fora daqui, isso é impossível da gente fazer. O que a gente faz é acolhimento, o que a gente faz é orientação, aconselhamento psicológico, tem um caráter terapêutico, mas é impossível que a gente faça clínica como aquela clínica que o pessoal faz fora, sim, uma clínica particular, a mesma clínica que o pessoal faz fora da universidade. Por favor. Bem, os atendimentos realizados, 61% foram atendidos esse ano pela primeira vez e 39% são pessoas que vão mais vezes. Elas acabam voltando, a gente não nega atendimento, óbvio, sim, a pessoa acaba voltando, mas a gente frisa isso que é impossível estabelecer que teremos encontros semanais, por exemplo. Sim, o que a gente consegue fazer, como eu disse, é orientação, muitas vezes até orientação profissional, não está gostando do curso, trabalha a questão de como desmistificar, por que escolheu aquele curso, o que está querendo, mas a clínica, nesse contexto que eu falei do lugar daquele que está adoecendo, a gente consegue acolher, a gente consegue acompanhar, mas são só 40 horas por semana, então seriam só 40 alunos e não daria tempo de fazer absolutamente mais nada, nem mesmo estar presente aqui nesse momento. Por favor. Bem, a proposta de discussão que eu trago é de uma integração institucional. Sim, o que seria integração institucional? Sim, estamos todos juntos. E o pessoal, a moçada, como diz meu pai, diz muito, estamos todos juntos e misturados. Sim, como aquele monte de tijolos ali embaixo. Sim, estão juntos, misturados, mas não tem função nenhuma. Sim, a ideia é que a gente consiga institucionalmente, junto com as outras instâncias, como está exatamente acontecendo aqui, que a gente consiga discutir a atuação e os atendimentos psicológicos para que a gente possa abarcar mais pessoas e conseguir prevenir mais questões, para que não chegue a psicologia, ao atendimento psicológico, somente aquele que já está adoecido e muitas vezes com toda a instância institucional isenta daquele adoecimento. É como se fosse ao adoecimento, o sujeito é levado ao psicólogo assim, pronto, agora você resolve porque ele adoeceu. Há uma corresponsabilidade institucional. Somos todos responsáveis por prevenção, somos todos responsáveis por melhorar a qualidade de vida e a saúde mental de todos nós. É isso. Muito obrigado.